Prezadíssimas irmãs, caríssimos irmãos, prezados companheiros no ideal espírita, que este momento divino, mágico da prece inicial, que esta paz, que esta serenidade e que a bênção do Mestre Jesus possa continuar se fazendo presente neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é o convite que nós fazemos, que todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento. E tenho certeza também que aos poucos vai começando a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. E quando nós fazemos esse comentário de tentar diminuir dificuldades e necessidades do nosso próximo, seria muito interessante que neste momento o nosso pensamento se estendesse até os nossos lares, porque lá muitas vezes que existem pessoas extremamente necessitadas e que são aquelas que estão bem perto de nós, que são os nossos familiares. Emmanuel sempre disse que a família é o maior presente que a misericórdia divina colocou nas nossas mãos, no plano do amor de Deus. Chico Xavier, numa entrevista concedida à Rádio Boa Nova, perguntaram assim para ele: Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou e respondeu: sabe que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B, mas eu poderia te dizer que a melhor religião é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, neste momento olhe bem fundo no seu coração, vê se tudo isso que você está fazendo e frequentando está lhe tornando um ser melhor, está lhe fazendo alguma conversão, alguma modificação, está lhe tornando uma pessoa bem mais feliz, bem mais alegre. Se isso está acontecendo, então esta é a melhor religião. Porque Chico Xavier completou dizendo assim: eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho: fora da caridade não há salvação. E isso é uma verdade, queridos irmãos. Fora do amor e da caridade para com o nosso próximo, jamais haverá salvação para o ser humano. E finalizou dizendo: é obrigação, é dever principal da casa espírita levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se a gente consegue, com um esforço um pouquinho maior, tentar entender, compreender o que é que Jesus quis dizer. E se a gente conseguir entender um pouquinho, compreender, talvez a gente possa fazer um outro esforço um pouquinho maior, que é tentar colocar em prática, vivenciar realmente esses ensinamentos de Jesus, principalmente lá no nosso lar, junto aos nossos familiares, junto aos nossos companheiros de trabalho e junto à nossa comunidade. Nós ainda temos uma dificuldade imensa ainda de amar o nosso semelhante da maneira como que nós gostamos que eles nos amam. Nós ainda temos muita dificuldade de entender, compreender as imperfeições alheias. Nós entendemos como os defeitos que as pessoas têm, mas não são. Todos nós somos pessoas completamente diferentes uma da outra. Então nós temos que entender essas dificuldades. Nós temos dificuldade de perdoar. E nós temos dificuldade também de fazer uso de uma força, de um poder criador que existe dentro de nós, que se chama fé, a nosso benefício. Então, seguindo essas recomendações de Chico Xavier, nós fomos até o Evangelho de Mateus,
capítulo, início ainda das atividades de Jesus. Capítulo 5:3, onde nós temos ali o Sermão da Montanha. Nós vamos dividir em 3 partes. Primeiramente, nós vamos até lá onde tudo isso aconteceu, para tomarmos conhecimento de como que foi. Depois nós vamos traduzir as palavras. E depois nós vamos até os livros espíritas, fazer uma interpretação daquilo que Jesus quis dizer, para ver se a gente consegue entender. Então vamos lá. Vamos fazer uma viagem no tempo. Não muito, hein? Vamos voltar aí menos de 2000 anos. Nós vamos até o ano 30 da era cristã. Quando Jesus, com a morte de seu primo João Batista, ele deixa Nazaré, deixa sua mãe Maria e vai para uma região muito bonita, uma região que se chama Galileia. 5 cidades, naqueles tempos povoados, vilas, de pessoas simples, humildes, pescadores. O lago de Genezaré, olha, lago da Galileia, mar da Galileia, chamavam de mar, mas é um lago, porque de uma margem não se via outra. Jesus se deu muito bem ali. Jesus tinha o hábito de 2 a 3 vezes por semana, ele se dirigia até a montanha. Montanha é um local de muita paz. Montanha é um local que tem muita energia, muita força. Montanha é um local muito procurado pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores. E Jesus tinha esse hábito de 2 a 3 vezes por semana dirigir-se até o monte e ali ele ficava orando, meditando, refletindo. Isso fazia com que aumentasse cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, desse hábito do Cristo, existem alguns livros na doutrina espírita que nos recomenda também, no primeiro horário da manhã, quando acordamos, fazermos uma introspecção interior, ou uma prece, ou uma oração. Nesse momento, pode ser na penumbra do quarto. Se você for casado, pode até pegar na mão da sua esposa, ou pegar também na mão do seu marido, e fazer uma prece, uma oração. Mas uma oração que ela vai para dentro do coração, porque a própria palavra oração, ela vem da palavra coração. Coração. Se você tirar o C do início da palavra, fica a oração. Dizem eles que é um momento divino, oportuno, para a gente dar uma olhada como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas emoções, o que é que nos faz sofrer, o que é que nos tira a felicidade, o que é que nos deixa feliz. É um momento divino para que a gente possa entender, compreender como está a nossa vida, como estamos vivendo a nossa vida. Nós precisamos fazer uma avaliação se estamos passando pela vida ou se estamos vivendo a vida de uma maneira mais ampla e mais profunda. Se você tem o hábito de ficar olhando no relógio e pedindo para que a hora passe rapidamente, você está passando pela vida. E uma existência muito curta, 70, 90 anos, vai saber quando vamos ter a felicidade de ganhar uma outra existência. Então, entre passar pela vida rapidamente e viver a vida de uma maneira muito ampla e mais profunda, tem muita diferença. Pintou aquele momento de tristeza, de amargura, faça essa oração. Pintou tristeza, pintou problema, pintou dificuldade, vá até um livro, lê um capítulo do livro, tome um banho e se espanta para longe. Qualquer tipo de dificuldade, qualquer pensamento negativo, qualquer momento de tristeza que pode gerar e encaminhar para uma depressão. Então Jesus nos recomenda a prece, a oração, no primeiro horário da manhã, na penumbra do quarto. Pode ser na sacada do apartamento ou no fundo do quintal. Mas faça essa interiorização, porque dizem eles que a partir de 4 meses, quem conseguir esse hábito igual ao do Cristo, vai poder perceber uma mudança excelente, muito boa, para melhor, na sua própria maneira de viver.
Numa dessas vezes em que Jesus estava no alto do morro, quando ele começa a descer naquele dia, ele usou um pouco mais o tempo para ficar na montanha, e era bem de tardezinha, crepúsculo, o sol estava se pondo, e Jesus vinha descendo o monte, quando de maneira inesperada ou até planejada, ele se depara com uma multidão de pessoas, umas 70, 80 pessoas, e ali juntamente com aquele grupo de pessoas estavam seus discípulos. Jesus olha aquelas pessoas, na maioria delas todas com problemas, com dificuldades, sofridas. Imagina hoje se as pessoas têm dificuldade, imagina no ano 30 da era cristã, poucos tinham lugar de morar, problemas de doenças, muitas situações, muita dificuldade, muitos problemas. E Jesus aproveita aquele cair de tarde para fazer o que ficou sendo chamado de Sermão da Montanha. Até parece que a palavra sermão é aquilo que passamos nos filhos, ou que muitas vezes a esposa fala que passou no marido, um pito no marido, ou chamou a atenção do marido. Não! Traduzindo isso daí, Sermão da Montanha quer dizer o mais profundo discurso religioso, que veio fazer uma amostragem das virtudes, das disposições que temos dentro de nós para ter uma vida melhor. Por uma questão de tempo e por uma questão de temperatura também, nós vamos ficar hoje somente com o Sermão da Montanha de número 1, no 5.3 do Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão deles o reino dos céus. Olha, o que Jesus quer dizer? Bem-aventurados, pobres de espírito. O que seria pobres de espírito? Seria pobreza material? Seria pobreza sentimental? Seria pobreza emocional? Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus usava uma linguagem do antigo aramaico naqueles tempos, porque eram várias etnias, várias tribos, vários idiomas, pessoas de localidades completamente diferentes. Jesus tinha dificuldade de fazer a colocação das palavras para que todos entendessem. E até hoje nós temos dificuldade de entender, mas graças a Allan Kardec, com uma beleza, uma inteligente interpretação, nós temos um caminho mais fácil dentro da doutrina espírita. Aliás, André Luiz, no livro Missionário da Luz, logo na abertura, ele diz assim que é uma bênção divina, é um presente da misericórdia divina a todos nós que somos espíritas. Isso é uma verdade, porque nós, sem crítica às outras religiões, temos acesso a uma quantidade muito maior de informações a respeito dessas normas de vida cristã. E Jesus aproveita para fazer esse discurso, e ele faz no primeiro: pobres de espírito, bem-aventurados. Vamos traduzir então. Bem-aventurados quer dizer felizes. Então Jesus diz assim: felizes os pobres de espírito. Pobre de espírito quer dizer aquela pessoa que se julga carente de base espiritual, que se julga distante ainda dos ensinamentos de Jesus, mas que deseja e que busca uma melhora na sua vida. Vamos lá então. Então é feliz a pessoa que ela já deu uma parada para se reprocessar, pensar, refletir, que ela tem carência de base espiritual, ela está muito distante dos ensinamentos, das práticas, da vivência, dos ensinos do Cristo, mas que ela está desejando e buscando essa condição para ser uma pessoa melhor. Então eu estou aqui pensando que acho que somos nós que estamos no sopé da montanha no ano 30 da era cristã. Porque nós não precisamos nem interpretar o Evangelho para entender que nós também somos pessoas carentes dos ensinamentos de Jesus, mas que nós estamos desejando e que estamos buscando ser pessoas melhores. Não precisamos nem ir no ano 30 da era cristã, no sopé da montanha onde Jesus fez esse discurso religioso. Nós podemos ficar por aqui mesmo? Aqui. Todos nós hoje, quando deixamos nossos lares, deixamos nossas casas,
deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor, de oração. E eu tenho certeza absoluta e vou afirmar com segurança, talvez eu erre por 2. Ninguém veio aqui para arrumar namorado ou namorada. Vou afirmar com segurança, talvez eu erre por 2. Ninguém veio aqui para fazer negócios. Mas vou afirmar com extrema segurança, sem medo de errar, nem por 1. Todos nós viemos aqui hoje em busca de uma conexão com Jesus, de uma ligação com Deus, de uma conexão, ligação com espíritos amigos, benfeitores espirituais. Como essa casa ela tem o objetivo voltado único, exclusivamente de fazer o bem ao próximo, é possível que 00:01, no primeiro horário do dia, uma equipe espiritual já montou um verdadeiro hospital aqui em cima, onde já começou a derramar uma quantidade imensa de força, de energia, que possa nos fortalecer. Então todos nós estamos no sopé da montanha também, porque nós viemos aqui em busca de uma luz, e essa luz é Jesus. Todos nós viemos aqui em busca de algo, de alguma ideia que penetre a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração e possa nos trazer uma espécie de calma, de serenidade para a alma, para o espírito, que possa nos trazer um pouco mais de inteligência, de sabedoria, para podermos usar essa tranquilidade, essa paz, essa sabedoria, essa inteligência, lá onde nós temos uma quantidade imensa de problemas e dificuldades no nosso dia a dia. E nós não podemos negar que quando vamos resolver os nossos problemas, nossas dificuldades, os obstáculos que temos na nossa vida, e quando nós estamos pacificados, nós estamos serenos, nós temos um caminho que nos dê sabedoria, inteligência, a solução é um sucesso. E quando resolvemos as dificuldades da nossa vida, e essa solução é sucesso, o que ela nos traz? Paz, nos traz alegria, nos traz felicidade, sem ir para o lado do autoajuda, nos traz prosperidade também. É isso que todos nós queremos, é isso que todos nós desejamos, é isso que estamos buscando. Então parece que Jesus, aonde Mateus anotou no 5.3 do seu evangelho, nós somos aqueles pobres de espírito, carentes de uma base espiritual mais firme, mas estamos buscando, estamos trabalhando para ser pessoas melhores. Jesus, para ilustrar isso, para que possa compreender e entender, ele coloca na sequência a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é um senhor que tinha uma quantidade imensa de terra, um senhor muito rico, que ele tinha 2 filhos. Um deles mais novo, certo dia chega até seu pai e fala: papai, faz tempo que eu trabalho com o senhor, eu queria me tornar uma pessoa independente. O senhor não me faria, por amor, por gentileza, de me dar uma parte da minha herança, para mim ir buscar um destino em outro local, que eu possa me tornar uma pessoa completamente independente financeiramente, meu pai? E o pai, amorosamente, ele entendeu, compreendeu e cedeu e falou: está aqui, meu filho, a sua parte da herança. E esse moço, ele pegou aquele dinheiro e foi para uma região muito distante. Mas a vida da gente é assim. Às vezes nós buscamos um caminho e no primeiro momento não dá certo. Às vezes nós enfrentamos na vida situações que não estavam apropriadas para nós naquele momento, ou nós nem pensamos que ia acontecer. E aconteceu com aquele moço a mesma coisa que está acontecendo no Brasil hoje. Ele foi para uma região e aquela região, justamente quando ele chegou, começou a passar por uma crise muito forte, uma situação muito difícil. Ele começou a pegar parte do dinheiro, investiu aqui, começou a pegar outra parte, investiu ali, outra parte investiu lá, mas nenhuma delas se tornou sucesso, porque a própria situação da localização onde ele foi não oferecia naquele momento e naqueles tempos uma situação financeira que ele pudesse dar sequência com sucesso. Perdeu tudo. Ele perdeu todo o dinheiro que o pai lhe deu. E isso, todas as coisas quando acontecem conosco, dá aquele momento de tristeza, daquele momento de desespero. As pessoas às vezes entram até num clima de depressão, fica completamente deprimida. E foi o que aconteceu com ele.
nem serviço ele não conseguiria arrumar, porque existia também naquela época, a situação era difícil, não tinha emprego. Ele teve que se sujeitar a trabalhar para um senhor, dono de terras, para cuidar de porcos. E nem comida ele tinha naqueles tempos. Ele tinha que se sujeitar a comer da comida que era oferecida aos animais. Passou um pouco de tempo, esse moço começou a refletir, a pensar e falar assim: eu errei. Esse é o momento divino. Quando a gente começa a refletir e a gente começa a pensar, estudar e compreender que muitas vezes nós temos que consertar as coisas que estão quebradas dentro de nós, não dentro dos outros. É bom a gente refletir e fazer conserto de coisa que nós não estamos fazendo corretamente. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele pensou e falou: vou voltar para minha casa. E começou a fazer o caminho de volta, e muito preocupado, porque ele não estava entendendo e compreendendo a reação que o pai poderia lhe dar com a sua volta. Mas quando ele começa a aparecer perto da casa onde o pai morava, quando o pai olha assim, ele chama, vê o filho chegando, ele chama os seus funcionários, seus empregados, e fala assim: me traga o melhor calçado, me traga a melhor roupa, mate o melhor carneiro, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e ressuscitou, meu filho estava perdido e se reencontrou, vamos fazer uma festa. É isso o Sermão da Montanha, é isso pobre de espírito, quando a pessoa se julga carente, mas ela deseja e ela busca uma vida melhor para ela. É assim que acontece, é assim a explicação dessa parte do Evangelho. Aí a gente se pergunta: nós estamos fazendo isso? Tanto aqui na codificação, como nas outras religiões, as pessoas estão fazendo isso. Buscando, nós, graças a Deus, estamos buscando mais por amor para melhorar o nosso conhecimento. Quando alguns ainda, sem crítica, ainda vão por compromisso. Mas nós estamos buscando. E aí a questão que a gente se pergunta é o seguinte: como eu faço para melhorar mais rapidamente? Como eu faço para usar esse poder criador, essa força que eu tenho dentro de mim? Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: olha, que é Deus? Olha, o Livro dos Espíritos tem 1018 questões. Eu não converso com o Espírito, não vejo o Espírito, não me comunico com o Espírito, mas eu fico pensando assim, no meu humilde modo de pensar, por que Kardec escolheu como sendo a questão número 1 de 1018? Talvez porque seja mais importante, não que as outras não o sejam, nenhuma desatualizada, nenhuma ultrapassada ainda, todos com a devida importância. Mas na questão 1, Kardec pergunta assim: que é Deus? E as entidades benevolentes do plano espiritual respondem: inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas deve ser o amor. Inteligência suprema do universo deve ser uma força, um poder criador. E na questão 4 ele diz que todos nós fazemos parte desse processo, desse poder criador, dessa inteligência suprema do universo. Ora, nós podemos deduzir por nós mesmos aqui, se todos nós agora pudéssemos olhar o nosso íntimo mais íntimo, nós iríamos poder observar dentro de nós o sagrado, o divino se expressando, falando o que devemos fazer, como fazer, de que jeito fazer. Então nós temos que começar a entender que Deus é um poder criador e essa força, essa energia, nós fazemos parte de tudo isso daí, que temos também essa força. Kardec nos pede para acreditar mais em Deus e acreditar em nós mesmos. Quer ver, talvez não precisamos nem ir até lá. Vamos olhar por nós mesmos. Todos nós somos fruto de uma relação sexual. Uma relação sexual que muitas vezes nós não sabemos nem aonde se deu, como se deu, ou se nossos pais haviam planejado a nossa vinda ao mundo. Uma relação sexual, numa maneira muito simples de se explicar, fugindo das explicações técnicas e científicas, mas bem simples para entender. Nada mais é uma relação do que milhões e milhões de espermatozoides que tentam alcançar o óvulo feminino.
É difícil, é muito difícil. Mas, hora ou outra, um desses espermatozoides consegue passar. E essa célula viva, que é esse espermatozoide, ela se junta a outra célula viva, que é o óvulo feminino. Dá-se a fecundação, dá-se a concepção, que eles chamam. Mas esse espermatozoide, essa célula viva, esse óvulo feminino, essa outra célula viva, são pinguinhos de água, sabe? Um pinguinho de água que um se junta com o outro. Dessa união, dessa junção, que eles chamam de concepção, fecundação. Daí 9 meses esses órgãos vão crescendo proporcionalmente e nós temos mais uma existência. Que daí até 18 anos e 20 anos esses órgãos continuam crescendo de maneira proporcional e somos o que somos hoje. Dá para vocês imaginarem essa maravilha, esse poder divino? Dá para vocês imaginarem de onde nós viemos? Que poder criador, que obra divina, que maravilha! Então, Deus já não passa a ser um rei que fica castigando as pessoas. Deus passa a ser um parceiro estratégico, um verdadeiro consultor que vive ao nosso lado, nos dizendo, trabalhando, que apesar do nosso livre-arbítrio e do nosso processo de escolha, às vezes nós pendemos para o lado errado, mas quantas e quantas vezes nós fazemos as coisas certas na vida? Então nós precisamos começar a abandonar a partir de hoje por completo, a pedido de Allan Kardec, de que existe um mito dentro de nós, que vem de gerações em gerações, principalmente aqueles que são advindos da Igreja Católica, de que Deus é um velhinho muito bem vestido, de barba branca, de cabelo branco, sentadinho num canto do universo, com um cajado na mão, olhando os nossos defeitos, o que fazemos de errado, o que fazemos de certo. Não, não, não. Deus não é um homem, Deus não é um santo. Nós somos Deus. Jesus colocou muito bem isso. Nós, quem crer em mim, poderá fazer tudo o que eu faço e fazer ainda por acréscimo. Mas, a bem da verdade, o Espírito José, aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: nós, espíritas, estamos com uma consciência de conhecimento um pouco mais além. Temos esse conhecimento, mas ainda nós buscamos fora. É o que estamos fazendo aqui hoje. Estamos buscando fora. Mas essa busca aqui fora que nós fazemos, uma hora ou outra, vai vir um lembrete divino. Esse lembrete divino vai fazer despertar, vai fazer desenterrar de dentro de nós toda essa força, toda essa energia, toda essa disposição, toda essa fé, todo esse poder criador que trazemos dentro de nós. Uma hora vai despertar, e nós sabemos disso, e nós vamos buscar isso. Narcisa, no capítulo 42, esse espírito de Narcisa, do livro Nosso Lar, ela diz que tem algo que está bloqueando demais a nossa fé de colocar isso em prática, essa vontade, esse desejo. Diz ela que nós estamos com medo muito acentuado, sabe? As pessoas andam com muito medo, diz ela no capítulo 42. E esse medo está bloqueando a nossa vida, está bloqueando os nossos movimentos, está bloqueando a nossa felicidade, está bloqueando a nossa fé. Diz ela que um pouquinho de medo é muito bom. Mas um pouquinho, você não vai ficar andando assim, 3, 4 horas da madrugada, na periferia da cidade, sozinho. Você tem medo de fazer isso. E esse medo é bom, esse pouquinho nos protege, nos defende. Mas ela diz que nós precisamos de ação, mais ação. Ela diz que nós precisamos parar de ficar pensando nos obstáculos, só nas dificuldades, nos problemas que estamos vivendo. Porque à medida que ficamos o dia inteiro pensando só na dificuldade, só no problema, só no obstáculo que nós estamos vivendo, nós ficamos completamente entristecidos, porque ficamos pensando só na parte ruim. Diz ela que nós precisamos mudar do jeito da colocação de Jesus no sopé da montanha lá. É preciso reprocessar, é preciso mudar, é preciso criar essa coragem para reverter. Então, ao invés da gente ficar pensando só no obstáculo que nos traz tristeza, nós precisamos começar a pensar na possibilidade que temos de reverter e que isso vai nos trazer alegria e que isso vai nos trazer felicidade. Diz ela também que todos nós, independente da idade que temos, se temos 15 anos, 30, 45, 60, 75, 90 anos,
Todos nós já passamos dificuldades na vida, e muitas dificuldades, e nós já conseguimos superar. Por que tristeza agora? Por que desânimo agora? Por que parar agora? Ora, nós quando nascemos, nós tivemos dificuldade de aprender a gatinhar. Você não se lembra disso não, hein? Mas foi uma dificuldade imensa para aprender a gatinhar. Quantas e quantas vezes nós caímos? E quantas vezes nós levantamos? Já pensou se estivéssemos desanimados quando nós começamos a aprender a gatinhar? Estávamos lá gatinhando ainda. Que nada, a gente caía, levantava, vinha o vovô, a mamãe, ou a vovó, e nos ajudava a levantar. Tivemos dificuldade para aprender a ler, para aprender a andar, para aprender a escrever. Tivemos dificuldade para aprender uma profissão, mas aprendemos. Tivemos quantos de nós que comprou carro financiado? Ora, em 36, 48 meses, e pagamos. E quantas vezes que a gente fala assim, agradeço a Deus por ter pago todas as prestações da casa que eu comprei financiada em 25 anos. Nós costumamos agradecer a Deus. Costumamos assim. Temos que agradecer a nós, fomos nós que fizemos isso. Fomos nós que já passamos tantas e tantas dificuldades e superamos. E é o momento da gente colocar essa força dentro de nós, essa energia, e fazer ela se cumprir a nosso favor, a nosso objetivo. Nós, no mês passado, nós fizemos a final da Semana Espírita na cidade de Itabapuã, e o colega que fez a palestra antes de nós, ele falou sobre o perdão, e ele foi muito feliz. Que palestra maravilhosa que ele fez sobre o perdão, porque ele abordou, mas com muita simplicidade e inteligência, o que é que Jesus quis dizer com relação ao perdão. Nós trazemos dentro de nós o mito de quem perdoa se rebaixa. Não, ele explicou com muita perfeição que quem perdoa se eleva. Jesus nos recomendou a perdoar até o inimigo. Jesus nos recomendou a perdoar até aqueles que nos fazem o mal. Então ele fez uma palestra divina, maravilhosa, com explicação perfeita, com inteligência, com sabedoria. Na segunda-feira, uma das organizadoras do evento, ela me ligou e falou assim, olha, muito obrigado a vocês, aos organizadores, aos que fazem isso daqui, e muito obrigado a Deus. Olha, ela agradeceu o evento e agradeceu a Deus. Aí ela estava explicando a graça que ela recebeu. Ela falou, eu recebi uma graça no evento. É o que o Espírito José diz. Nós buscamos fora o que trazemos dentro de nós, mas uma hora o lembrete divino nos faz despertar. E ela falou assim, olha, eu fazia 15 dias que eu não conversava com a minha filha. Eu moro sozinha com ela é adolescente, tem 17 anos. Nós moramos numa casinha muito pequena e por uma questão do namorado dela, nós tivemos uma discussão, e essa discussão gerou um clima de agressividade, de ódio. Eu fiquei 15 dias vivendo no mesmo local, almoçando na mesma mesa, sem poder conversar e sem poder olhar para a pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha filha. Ela falou, já passei por muitos sofrimentos na vida, mas nenhum desse me abalou tanto como esse de não conversar com a minha filha. Ela falou assim, mas graças à palestra, o local que nós buscamos, diz o Espírito José, o sopé da montanha, ouvindo Jesus. Ela falou, mas graças a isso, graças a esse evento, eu, na própria noite de domingo, eu me enchi de coragem, eu me enchi de perseverança, eu assumi como compromisso de chegar em casa e reverter o processo que estava me judiando, me trazendo infelicidade, sofrimento. E eu cheguei em casa, chamei a minha filha e falei, filha, vem cá, eu sou tua mãe, você é minha filha, eu te amo e você me ama. Se por acaso eu te ofendi há 15 dias atrás, eu quero lhe pedir perdão. Prezados irmãos, quando nós trabalhamos com as hipóteses baseadas nos ensinamentos de Jesus no sopé da montanha, quando Paulo, o maior divulgador da doutrina do Cristo, esteve na cidade de Filipos, na Grécia, ele deixou uma carta, deixou uma mensagem aos filipenses,
que essa mensagem, essa carta é usada muito na igreja evangélica e tem libertado e agraciado e curado muitas pessoas quando Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é uma pessoa que vem trazer para nós de graça. Ninguém dá nada de graça para nós. A vida não nos dá nada de presente. A vida nos devolve aquilo que fazemos para ela. Então, quando Paulo diz assim, é quando a pessoa se fortalece mais no Cristo. Ela começa realmente a usar os ensinamentos de Jesus na sua vida. Experimente fazer isso. Quando você tem algum determinado tipo de problema, vai tentar solucionar ele, mas chegue com amor, chegue com caridade, chegue com compreensão, chegue com perdão, chegue com paciência, que a recíproca vai ser com amor, com perdão, com paciência, com caridade. Se você chegar com agressividade, se você chegar com ódio, falando com irritação, com nervosismo, do outro lado também vai vir isso. A vida devolve aquilo que fazemos para ela. Quando plantamos o amor, nós colhemos uma flor. Mas quando nós plantamos o ódio, nós vamos colher espinho. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Não existe mágica na vida de eu plantar feijão e querer colher milho. Então é assim, essa mulher chegou em casa e quando ela falou: filha, se eu te ofendi, eu te peço perdão. O reverso, a reciprocidade da filha veio em termos de lágrimas. Ela abraçou a mãe. Filha, abraçou a mãe abraçou a filha, e aquele relacionamento voltou na paz, no amor, nas bênçãos divinas daquele lar. Então, quando ela diz: agradeço os organizadores, é o que o Espírito José diz aqui. Nós estamos indo buscando fora, nós estamos no sopé da montanha, nós somos pobres de espírito, mas hora ou outra desenterra. E ela agradeceu a Deus, agradeceu a ela que usou a força, o poder criador, a energia, a perseverança. E quando nós fazemos uso disso, não tem como dar errado. As decisões, geralmente, elas chegam a 80%, 90% ou até 100% de sucesso. Semelhante história. Nós temos uma passagem do Evangelho, quando numa de suas viagens de Jesus, que ele deixou a região da Galileia e foi até Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, 15 quilômetros mais ou menos antes, tem uma cidade que é a cidade mais antiga do mundo. Chama-se Galileia, chama-se Jericó, a cidade de Jericó. Naqueles tempos era uma cidade onde vivia pessoas bem abastadas, ricas financeiramente, pessoas muito bem de vidas. Então Jesus passa por ali e as pessoas ficaram sabendo que Jesus iria passar a noite e ir embora de manhã. Nessa cidade de Jericó, tinha um sujeito que se chamava Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, mas Zaqueu era corrupto. Vocês estão ouvindo falar muito esse termo corrupto aqui no Brasil. E Zaqueu era corrupto. Zaqueu recebia a ordem dos soldados de Roma para cobrar 50 denários de cada habitante da cidade de Jericó. Ele cobrava 100. E as pessoas ficaram sabendo disso. O corrupto Zaqueu, ele era rico, mas era infeliz. Porque nenhuma pessoa da cidade de Jericó conversava com ele. Ou seja, ele não tinha acesso a nenhum local que tinha as pessoas da cidade de Jericó. Zaqueu só conversava com a sua esposa, com seus 2 irmãos, nem os seus 2 filhos conseguiam brincar com os filhos das outras pessoas que viviam em Jericó. Ele era rico, corrupto, mas era rejeitado pela sociedade. E quando ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, aí ele também se tornou pobre de espírito. Ele também estava no sopé da montanha, ou estava juntamente conosco aqui também, quando a vinda de Jesus na cidade foi um impulso para ele, para chegar até o seu coração, a sua alma, e ele tentar fazer o reprocessamento da pessoa que ele era. Ele falou para os irmãos e falou para a esposa: eu vou ter com Jesus. Levou um não, sabe?
As pessoas que vivem com os corruptos, com os de má índole, elas usufruem muito da parte financeira dali, então elas são completamente desfavoráveis a esse tipo de coisa. Mas Zaqueu não se deixou dominar, criou força, criou energia, criou coragem e falou, vou ter com Jesus. E foi. Mas aonde Jesus ficava, uma multidão se aglomerava em sua volta. E Zaqueu teve dificuldade, porque qualquer um de nós que fôssemos conversar com Jesus e pedíssemos licença, as pessoas dariam para nós, mas para Zaqueu não. Ele era corrupto, era rejeitado, e ele sabia disso. Quando ele chegou, ele viu que não conseguiria chegar até Jesus. Zaqueu ainda tinha outro problema, ele era baixinho e gordinho, mas ele olhou que tinha um sicômoro do lado, uma árvore, e ele começou a subir com muita dificuldade e muito esforço. Quando o seu pescoço passou acima da cabeça dos outros, Jesus olhou e falou, Zaqueu, pode descer, ainda esta noite estarei na tua casa. E Jesus foi jantar com Zaqueu. E Zaqueu disse assim para Jesus, ainda hoje à noite irei devolver a todos aqueles que lesei 3 vezes mais do que aquilo que tirei todos deles. Então nós podemos perceber nessas 3 histórias, 2 do Evangelho e uma notadamente nossa, que todos nós ainda somos carentes de espíritos ainda, carentes dessa base espiritual. Nós estamos desejando e buscando e procurando ser pessoas melhores, como esses 3 fizeram. Mas nas 3 situações nós podemos entender e compreender também o que Kardec fala no finalzinho do livro A Gênese. Ele fala assim, que toda busca, todo projeto, todo desejo, todo sonho, tudo que nós queremos fazer na nossa vida, tudo que queremos buscar para nos melhorar, e toda cura de qualquer doença que temos, toda busca por alguma coisa melhor, e toda cura é um processo de autobusca e de autocura. Ou seja, tem que haver a participação de pelo menos 50% da nossa parte. Tem que ter esforço da nossa parte. Tem que querer realmente. Tem que ir e buscar, perseverar. Porque Jesus dizia assim, eu sou a luz do mundo, e quem me seguir jamais andará nas trevas, seguirá sempre por um caminho de luz. Olha as palavras divinas do Mestre Jesus, quem me seguir jamais andará nas trevas. Você já pôde perceber que quando faltou energia na sua casa, você ficou no escuro. Ficar no escuro é horrível, hein? A gente não sabe o caminho, nós não sabemos o que fazer. Viver na escuridão não é bom. E nas trevas, do jeito que Jesus fala, é outro caminho. É um local de muitos espíritos inferiores, pior ainda, sentimento e influência negativa altíssima. Então viver no escuro e viver nas trevas não é bom. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Talvez essa luz está ficando um pouco opaca dentro de nós. Mas está a tua luz? Está brilhando? Ou está enfraquecida? Talvez chegado o momento da gente fazer brilhar essa luz, e essa luz é Jesus. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está querendo dizer que todos nós somos um ponto de luz. Nós temos uma luzinha pequena dentro de nós também, que precisamos fazer brilhar. Em combinação com esse ensinamento do Evangelho, com a questão 23, em combinação com a 76 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim, o que é o Espírito? E as entidades do plano maior respondem, princípio inteligente da vida. Ora, braços, o tronco, as pernas, é corpo físico. Isso volta para a Terra quando desencarnamos para dar sequência às leis da natureza. Mas isso que nos faz pensar, que nos faz raciocinar, que nos faz tomar decisões, esse é o Espírito. Luz, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará no escuro. Kardec fala, o Espírito, o princípio inteligente que nos faz tomar decisões. Talvez é nisso que nós precisamos investir. Fortalecer isso, iluminar cada vez mais esse Espírito, não deixar essa luz se apagar. E Kardec fecha, no próprio capítulo 9, quando ele diz assim, olha, se todos nós, os encarnados, tivéssemos consciência, tivéssemos conhecimento dessa força, dessa energia, desse poder criador que existe dentro de nós, e se usássemos toda essa força que temos,
esse poder criador, essa energia, essa fé a nosso favor, para os nossos objetivos, nós também poderíamos fazer o que no Evangelho ficou registrado como sendo milagres, mas que nada mais é do que o desenvolver das próprias faculdades que existem dentro de nós. Talvez seria muito bom pensar nisso. Talvez seria muito gratificante a gente pensar nisso. Talvez seria interessante a gente refletir sobre isso. Tem uma vantagem enorme, hein? Nós vamos poder perceber que nós somos muito mais do que esse corpo físico. Nós vamos perceber que nós podemos muito mais, que nós sabemos muito mais. E tem uma vantagem ainda nisso, hein? Nós não precisamos pagar nada para ninguém. Isso é de graça. É nós que temos que fazer. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar lá também no sopé da montanha, mas olhando mais para Jesus, estando mais com Jesus. E desejando a todos que a partir de hoje, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter, a partir de amanhã, essa força, essa energia, esse Jesus, esse Cristo, como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser, assim será e que assim seja.